Olá, pessoal, maravilha, estamos de volta para mais uma aula e eu quero que vocês prestem bem atenção nessa aula. Essa aula vai impactar a sua vida. Preste atenção, pare com tudo que você está fazendo agora. Procure um local legal na sua casa para que você possa ouvir. Se possível, pegue caneta e papel e faça anotação. Apesar que essa aula vai ficar gravada tanto na plataforma como no nosso canal no YouTube. Se você assiste pela plataforma, eu recomendo que você assista, que é para membro, porque você vai estar concorrendo a prêmios, certo? Mas você pode assistir também pelo canal no YouTube, beleza? Compartilhe essa aula com outras pessoas, com várias pessoas que você conhece, independente de fazer parte da Doterra ou não. Compartilhe, beleza? Então eu vou compartilhar aqui agora, né, o nosso slide, só um minutinho. Decore com propósito, essa é a nossa quinta aula, personalidade agradável. Sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula da série Decore com propósito. Hoje vamos estudar um princípio que Napoleão Hill considerava decisivo para quem deseja crescer na vida. Muita gente acredita que sucesso depende de conhecimento, mas Hill descobriu algo diferente. Ele entrevistou centenas de pessoas mais bem-sucedidas do mundo e percebeu que existem pessoas extremamente inteligentes que nunca prosperavam. E existem pessoas comuns que que atraíam uma oportunidade por onde passavam. E qual era a diferença? A personalidade. Hoje nós vamos aprender como desenvolver uma personalidade agradável, capaz de abrir portas, conquistar pessoas e construir grandes líderes. O que realmente faz alguém crescer? Eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta. O que realmente faz alguém crescer? Será que é a inteligência? Será que é o conhecimento? Será o talento? Porque se fosse assim, todas as pessoas inteligentes seriam bem-sucedidas. E nós sabemos que não é isso que acontece. Todos nós conhecemos alguém extremamente competente, mas que vive sozinho, que não consegue construir riqueza nem nada. Tem conhecimento, tem capacidade, trabalha muito, mas ninguém consegue permanecer perto dessa pessoa. E também conhecemos pessoas simples, que talvez não tenha tanto estudo, mas por onde passa, conquista amigos, conquista clientes, conquista parceiros, conquista oportunidades. Você já parou para pensar por quê? Napoleão Hill passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais bem-sucedidos da história. E ele descobriu algo extraordinário. O sucesso não depende apenas do que você sabe, depende da sua capacidade de se relacionar com pessoas. Porque ninguém cresce sozinho. Existe uma verdade que mudou completamente a minha vida. O conhecimento pode abrir uma porta, mas é a personalidade que faz essa porta continuar aberta. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Conhecimento, né, abre portas. A personalidade mantém abertas. Napoleão Hill dizia que o conhecimento é indispensável. Por isso eu incentivo tanto vocês a estudarem. Por isso foi que criamos a plataforma Educação Continuada. Certo? E essa plataforma continuada, gente, às vezes eu fico triste, às vezes, porque eu vejo pessoas que precisam de conhecimento, precisam aprender a se desenvolver, querem ser líder, mas não querem assistir nenhuma aula, como essa série, por exemplo, como muitos conteúdos que tem na plataforma. A pessoa tem até acesso à plataforma, mas ela ignora, acha que não precisa, né? Mas existe, gente, uma verdade durante muitos anos que eu não compreendi. O conhecimento abre portas, mas ele não garante que elas permaneçam abertas. Imagine que você vai participar de uma entrevista de emprego, né? O seu currículo pode até abrir as portas, concorda? O seu conhecimento pode até impressionar, mas o que fará você permanecer naquele lugar? A maneira como você trata as pessoas, a sua postura, o seu caráter, a sua humildade, a sua capacidade de ouvir, a sua personalidade. No nosso negócio acontece exatamente a mesma coisa. O conhecimento sobre os produtos pode fazer alguém aceitar uma apresentação.
Pode até achar bacana, legal. Pode até gerar um cadastro, mas é a sua personalidade que fará essa pessoa permanecer ao seu lado por anos. Eu sempre digo uma frase para minha equipe: as pessoas entram por causa do produto, mas permanecem por causa do relacionamento. E o relacionamento é construído todos os dias, em cada conversa, em cada mensagem, em cada visita, em cada acompanhamento, em cada atitude. E foi exatamente isso que Napoleão Hill descobriu ao estudar os maiores líderes da história. Eles eram extremamente competentes, mas acima de tudo, eram pessoas agradáveis de conviver. E eu quero que vocês guardem essa frase desta aula. O conhecimento pode abrir portas, mas é a sua personalidade que fará essa porta nunca mais se fechar. As pessoas compram produtos, ou perdão, as pessoas não compram produtos, elas compram confiança. Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergo esse negócio. As pessoas não compram produtos, elas compram confiança. E confiança não nasce de um catálogo, ela nasce do relacionamento. Na Doterra, nós não vendemos apenas óleos essenciais. Nós cuidamos de pessoas. Nós ouvimos histórias. Nós acolhemos famílias. Nós caminhamos ao lado de quem precisa de ajuda. E é por isso que muitas vezes as pessoas não lembram exatamente tudo que você explicou sobre o óleo, mas ela nunca esquece como se sentiu quando estava ao seu lado. Eu preciso fazer uma confissão para vocês. Eu nunca fui uma pessoa fácil de conviver, né? Eu nunca fui essa pessoa fácil de conviver, gente. Durante muitos anos eu achava que o problema estava nas pessoas. Achava que elas não me entendiam. Hoje eu percebo que muitas vezes o problema era a forma como eu me comunicava, a forma como eu reagia, a forma como eu tratava as pessoas. Tem um amigo meu que ele dizia assim: Josimar, até para dar notícia boa, o bicho é ignorante. E sabe qual foi a maior mudança da minha vida? Não foi para me tornar perfeito, porque eu ainda estou longe disso. Foi por reconhecer que eu precisava mudar. E quando você reconhece isso, você para de procurar culpados e começa a trabalhar em você mesmo. Porque hoje é comum as pessoas ficar apontando, né? Procurando culpado. Todo mundo é culpado. Só colocando a culpa nos outros. Esquece de olhar para você. Olha para você. Começa a trabalhar em você mesmo. Hoje eu procuro melhorar todos os dias. Nem sempre eu acerto, né? Às vezes eu ainda erro. Às vezes eu ainda preciso respirar antes de responder. Mas existe uma diferença enorme. Antes eu nem percebia, gente. Hoje eu percebo. E quem percebe pode corrigir. Quem reconhece suas limitações começa a construir sua transformação. Porque confiança não nasce quando as pessoas enxergam alguém perfeito. Confiança nasce quando elas enxergam alguém verdadeiro. E é isso que você precisa ser, verdadeiro. As pessoas precisam olhar em você e ver que você é uma pessoa verdadeira. Eu não quero que vocês vejam em mim um homem perfeito, não é isso. Eu quero que vocês vejam um homem que decidiu melhorar um pouco todos os dias. E tenho recebido alguns elogios de algumas pessoas que já perceberam isso. Outros que estão me conhecendo agora, né? Eu tenho até vídeo de pessoas que me conheceram agora, né? Pouco tempo e demonstram em vídeo, né? Toda aquela alegria e tal, a felicidade por ter me conhecido, né? E tal, e por me ver uma pessoa boa, maravilhosa. Então, me elogia pela minha ação, né? Pela minha vontade, o desejo de querer ajudar as pessoas, de querer compartilhar aquilo que eu sei com outras pessoas. Isso é bacana de ouvir, né? Isso é maravilhoso.
Então, eu sinto que eu estou no caminho certo. Ainda falta muita coisa, eu preciso melhorar muito ainda. Existe uma frase muito conhecida que diz: as pessoas podem esquecer o que você disse, pode esquecer até o que você faz, mas nunca esquece como você as fez sentir. Então, gente, é isso, as pessoas esquecem as palavras, nunca esquecem como você as fez sentir. E eu acredito profundamente nisso. Pense nas pessoas que mais marcaram a sua vida. Talvez você nem lembre de todas as palavras que elas disseram, mas você lembra exatamente de como se sentiu quando estava perto delas. Algumas pessoas nos fazem sentir importantes, nos fazem sentir capazes, nos fazem acreditar em nós mesmos. Outras nos fazem sentir pequenas, julgados, desanimados. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como as pessoas se sentem quando conversam com você? Elas saem mais esperançosas, mais motivadas, ou saem mais pesado do que chegaram? Porque isso revela muito mais sobre a sua personalidade do que qualquer discurso. O nosso negócio, aqui no nosso negócio, isso faz toda a diferença, gente. As pessoas podem esquecer a explicação perfeita que você deu sobre um óleo essencial. Pode esquecer o nome de um produto. Pode até esquecer os benefícios que você apresentou. Mas ela nunca esquecerá como se sentiu sendo atendida por você. Foi por isso que eu comecei a mudar. Eu percebi que não bastava ter conhecimento. Eu precisava aprender a fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Isso exigiu que eu mudasse primeiro. Porque ninguém consegue transmitir paz vivendo em guerra consigo mesmo. Ninguém consegue transmitir alegria se dentro de si existe apenas irritação. Eu ainda estou aprendendo, né? Ainda estou mudando, ainda erro, né? Mas hoje existe uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Depois que uma pessoa conversa comigo, ela sai melhor do que chegou? Essa é a pergunta que eu faço. Porque se a resposta for sim, eu tenho certeza que estou me tornando um líder. Que Deus deseja que eu seja. Agora, se a resposta for não, aí eu digo, caramba, eu preciso mudar. Ah, eu até falo assim, poxa, fiz merda. Caramba, bicho, fiz merda hoje. Entendeu? Acontece. Ninguém é perfeito, né? E eu estou no processo de mudança ainda. Então as pessoas talvez não lembrem da sua apresentação, mas elas precisarão lembrar para sempre da sensação que você deixou no coração delas. Gente, nós vivemos em uma geração que fala muito, mas escuta muito pouco. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer responder, todo mundo quer provar que está certo, mas poucas pessoas realmente escutam. E Napoleão Hill descobriu que os grandes líderes têm uma característica em comum. Eles eram excelentes ouvintes. Porque quem aprende a ouvir, aprende a compreender. E quem compreende, conquista a confiança das pessoas. Eu confesso para vocês que essa foi uma das áreas que eu mais precisei evoluir, por causa do meu temperamento. Muitas vezes eu respondia antes mesmo da pessoa terminar de falar. Eu achava que já sabia até o que ela ia dizer. Quantas oportunidades eu perdi por causa disso. Hoje eu faço um exercício diário. Antes de responder, eu procuro ouvir até o fim. Porque muitas vezes a pessoa não precisa de uma resposta. Ela precisa apenas de alguém que a escute. E eu aprendi uma lição que mudou completamente minha forma de liderar. Quem escuta, aprende. Quem aprende, cresce. Quem cresce, influencia. No nosso negócio, isso é fundamental. Muitas vezes nós queremos apresentar um protocolo, mas antes mesmo de descobrir qual é a verdadeira dor daquela pessoa. E isso é um erro.
Porque nós não tratamos doença, nós cuidamos de pessoas. E pessoas têm histórias, têm medos, têm insegurança, têm sonho. Quando você aprende a ouvir de verdade, você deixa de vender um produto. Você começa a oferecer uma solução. Eu gosto muito de uma frase que diz: Deus nos deu duas orelhas e apenas uma boca. Talvez seja porque precisamos ouvir o dobro daquilo que falamos. Então eu quero deixar um desafio para vocês. Hoje, quando eu terminar essa aula, converse com alguém, mas faça uma coisa diferente. Fale menos, pergunte mais, escute até o fim. E observe como as pessoas começam a confiar muito mais em você. Depois que aprendemos a ouvir, surge uma habilidade ainda mais poderosa: a empatia. Muita gente acredita que a empatia é como, é como concordar com tudo, né? E não é. Empatia é compreender, é tentar enxergar o mundo pelos olhos dos outros, né? Os olhos de outra pessoa. Porque existe uma verdade que eu aprendi ao longo da vida. Toda pessoa está enfrentando uma batalha que você não conhece. Às vezes alguém responde de uma forma agressiva e nós precisamos, né? Ou, aliás, nós precisamos pensar. Que pessoa mais educada, né? Às vezes a gente fala assim, né? Que pessoa mais educada. Mas talvez ela tenha acabado de receber uma notícia difícil. Talvez esteja passando por um problema no casamento, ou está preocupado com algum filho, ou talvez esteja enfrentando uma doença. Nós julgamos o comportamento daquela pessoa e já chamamos logo de mal educada, sem conhecer a história. E é isso, e isso acontece muito no nosso negócio. Quantas vezes alguém diz, agora não tenho dinheiro, e aí nós pensamos que ela não quer comprar. Mas talvez naquele momento ela esteja lutando para colocar comida dentro de casa. E é por isso que o verdadeiro líder não julga. O verdadeiro líder procura compreender. Napoleão Hill dizia que a personalidade agradável nasce da capacidade de trabalhar em harmonia com as pessoas. E isso começa quando deixamos de olhar apenas para nós mesmos e começamos a olhar para o outro. Eu também precisei aprender isso. Durante muitos anos, por causa do meu temperamento, eu enxergava apenas o meu lado da história. Eu queria ser compreendido, mas quase nunca parava para compreender. E quando comecei a mudar isso, meus relacionamentos começaram a mudar também. Minha família mudou, minha liderança mudou, meu negócio mudou, porque empatia aproxima, julgamento afasta. Existe uma pergunta que mudou a forma como eu trato as pessoas. Antes de responder, antes de criticar, antes de julgar, eu procuro pensar: o que será que essa pessoa está vivendo que eu ainda não sei? Por que é que ela está agindo dessa forma? Existe algo que eu preciso saber? Tem alguma coisa, né? Essa se pergunta muda completamente a nossa reação. E quando a nossa reação muda, os nossos relacionamentos também mudam. Quando falamos sobre respeito, muitas pessoas pensam: Josmar, mas tem gente que não merece respeito. Eu até concordo com isso. Existem pessoas mal educadas, pessoas arrogantes, pessoas que fazem tudo para tirar nossa paz. Pessoas que parecem acordar todos os dias querendo testar a nossa paciência. Eu também encontro pessoas assim todo dia, né? Não, todo dia não, né? Não é todo dia, mas eu encontro pessoas assim. A diferença é que hoje eu aprendi uma coisa: respeito não é um prêmio que eu dou para quem merece. Respeito é um valor que faz parte de quem eu decidi ser. Eu não trato bem alguém porque ela merece. Não é isso. Às vezes ela nem merece que eu trate ela bem. Eu trato bem porque essa é a minha identidade. Porque eu não permito que o comportamento dela determine o meu comportamento.
Isso não significa aceitar abuso. Não significa dizer sim para tudo. Não significa permitir que as pessoas passem por cima de você. Existe momento em que precisamos dizer não. Precisamos estabelecer limites. Precisamos nos afastar de pessoas tóxicas. Isso também é sabedoria. Você saber o momento ali de se afastar daquela pessoa que é tóxica. Sai de perto, cara. Se afasta dessas pessoas. Isso também chama sabedoria. Mas existe uma enorme diferença entre colocar limites e perder o respeito. Eu posso corrigir alguém sem humilhar, posso discordar sem ofender, posso me afastar sem desejar mal, né? Foi isso que eu precisei aprender, porque durante muitos anos eu confundia sinceridade com a grosseria. Achava que falar tudo o que eu pensava era uma qualidade. E aí eu botava para lascar. Pronto, falava tudo que eu tinha vontade de falar, e aí pronto, falei a verdade, o que eu senti ali, falei, né? Me desabafei, né? E eu achava que isso era uma qualidade. Hoje eu entendo que maturidade é saber falar a verdade, mas da maneira certa, no momento certo, para a pessoa certa. Porque o objetivo nunca é vencer uma discussão. O objetivo é preservar pessoas. Uma frase de Napoleão Hill: toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Veja, isso aqui é muito interessante. Saber qual é o benefício? Sabe qual é o benefício das pessoas difíceis? Elas revelam quem nós realmente somos. Porque é muito fácil ser educado com quem nos trata bem, né? Aí é fácil. Agora, você ser educado com quem trata você mal, aí, meu amigo, aí é que é complicado, né? Então, o verdadeiro teste de caráter acontece quando alguém nos respeita. É nesse momento que descobrimos se somos escravo das nossas emoções. Porque você não pode, você não consegue controlar o que pode acontecer com você. Mas a sua reação, as suas emoções, você precisa controlar. E aí, meu amigo, me perdoe, né? Mas eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um reforço. Eu preciso de um reforço, né? E isso eu aprendi a usar. Isso aqui, frankincense. Mas não é só frankincense, não. Tem vários óleos que podem te ajudar. Certo? Então isso aqui me dá uma segurança. Me faz eu conseguir controlar minhas emoções. Porque às vezes a gente não consegue controlar sozinho, né? Então a gente precisa disso aqui. Eu preciso disso aqui. Eu preciso, né? Então, gente, como eu falei, né? O verdadeiro teste de caráter acontece quando alguém nos desrespeita. É nesse momento que descobrimos se somos escravos das nossas emoções, ou senhores delas, né? A educação de alguém revela o caráter dela, mas a sua reação é que revela o seu. Entendeu? Então, a falta de educação dela, né, mostra o caráter dela, né? Beleza. Agora, a sua reação é que revela o seu. Existe um tipo de pessoa que todos nós, que todo mundo, né, gosta de ter por perto. Não porque ela nunca tem, como é que diz que ela, porque não, nunca ela não tem, nunca tenha problemas, não é isso. Não porque a sua vida seja perfeita, mas porque ela leva a esperança para onde chega. E é exatamente isso que Napoleão chamava de uma pessoa de personalidade agradável. Ser positivo não significa viver negando a realidade. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Todos nós temos problema. Todos nós sentimos medo, tristeza e frustração. A diferença está na decisão de tomarmos diante dessas situações, né? A decisão que tomamos diante dessas situações. Podemos ser parte da escuridão ou podemos acender uma luz. Eu costumo dizer que existe dois tipos de pessoas: aquelas que entram em um ambiente e reclamam de tudo, e aquelas que entram e fazem aquele ambiente ficar melhor.
Pergunta a si mesmo: qual dessas pessoas eu tenho sido? Porque liderança é influência. E a nossa energia influencia muito mais do que imaginamos. Se eu chego desanimado, reclamando, criticando, eu contamino todo o ambiente. Mas se eu chego com esperança, com gratidão, com disposição para ajudar, eu também contagio as pessoas. Isso faz toda a diferença na nossa equipe. Quero fazer um alerta aqui. Positividade não é ignorar os problemas. É escolher não permitir que os problemas controlem a nossa atitude. Eu também tenho dias difíceis, gente. Eu também enfrento lutas. Também passo por momentos em que eu preciso parar, respirar e pedir sabedoria a Deus. Mas eu aprendi que as pessoas já têm problema suficiente. Elas não precisam que eu seja mais um peso na vida delas. Elas precisam encontrar em mim alguém que leve paz, alguém que leve esperança, alguém que faça acreditar que existe uma saída. E é esse tipo de líder que eu decidi me tornar. Não um líder que ilumina apenas quando está tudo bem, mas alguém que carrega uma lanterna justamente quando o caminho fica escuro. Uma única lanterna não elimina toda a escuridão, mas ela é suficiente para mostrar o próximo passo. Então, gente, seja essa luz na vida das pessoas, porque líderes não espalham medo, líderes espalham esperança. Então, gente, quando alguém chega contando um problema para você, se desabafando com uns problemas, aí você, em vez de dar levantar o astral da pessoa, né? Mostrar para ela que tem saída e tudo mais. Você vai dizer, rapaz, isso aí é esse teu problema é pequeno para o meu tem mais problema, eu tenho mais isso. Aí você contar o seu, e pronto, aí, pelo amor de Deus. Gente, todo mundo tem problema. Mas você que é o líder, você precisa mostrar para essa pessoa que tem uma alternativa, que tem uma saída. Na minha opinião, esse talvez seja o maior desafio de um líder: controlar a si mesmo. Napoleão Hill ensinava que ninguém consegue liderar outras pessoas antes de aprender a lidar com as suas próprias emoções. Porque quem não controla as emoções toma decisões no impulso, fala o que não deveria, fere pessoas que ama e muitas vezes destrói em poucos minutos aquilo que levou anos para construir. Mas hoje eu quero olhar esse princípio por outro ângulo, não apenas como líder, mas como liderado. Quantas pessoas já desistiram do seu sonho porque ouviram uma palavra dura? Porque receberam uma crítica? Porque um líder perdeu o controle emocional? Porque se sentiram ofendidas? Eu já vi pessoas abandonarem um negócio extraordinário, não porque o negócio era ruim, mas porque alguém as machucou. Eu quero dizer uma coisa olhando nos olhos de vocês. Não entregue o controle do seu sonho na mão de outras pessoas. Se alguém perdeu o controle emocional, não perca o seu propósito. Se alguém falou o que não deveria para você, não permita que isso apague aquilo que Deus colocou no seu coração. O seu sonho é seu. O seu propósito é seu. Pessoas são imperfeitas. Líderes também são imperfeitos. Eu sou imperfeito. Você é imperfeito. Todos nós ainda estamos aprendendo. Isso não significa aceitar desrespeito. Não significa permanecer em situação abusiva. Existe um momento em que precisamos conversar, colocar limites, resolver conflitos com maturidade. Mas uma atitude errada de alguém nunca deve ser maior do que o propósito que Deus colocou na sua vida. Porque se cada crítica fizer você desistir, você entregará o volante da sua vida para qualquer pessoa. E quem dirige a sua vida deve ser o seu propósito, não é a opinião dos outros. Eu quero deixar uma pergunta para você. Quem está controlando as suas decisões hoje? O seu propósito
ou as suas emoções? Porque pessoas extraordinárias são aquelas que nunca se machucam. São aquelas que, mesmo machucadas, escolhem continuar caminhando. Nada, nada vai fazer ela desistir do sonho dela. Quem controla a si mesmo não permite que as atitudes dos outros controlem o seu destino. Nunca entregue, gente. Nunca entregue. Isso aqui é, ó, preste bem atenção. Nunca entregue o volante da sua vida para alguém que nem sabe para onde você está indo. E aí você entrega o volante da sua vida para aquela pessoa. Só porque o cara, que é um líder, que é não sei o que lá e tal, disse uma coisa lá que você não gostou. Por algum motivo lhe tratou mal. Aí você, pronto, tô fora desse negócio, tô fora. Abandona o teu negócio. Quem tem um propósito definido pode até se decepcionar com as pessoas, mas nunca desiste do seu chamado. E esse treinamento, essa série que eu criei, é para você ter o controle do seu propósito, é para você definir o seu propósito, para você decolar com propósito. Então, depois dessa série, assistir essa série, nada, nada, nada vai fazer você desistir do seu sonho. Nada, ninguém. Nem o Josimar. Se um dia Josimar esquecer de usar o frankincense, Josimar esquecer de usar o frankincense e me tratar mal, hã? Eu não vou desistir do meu negócio. Não vou desistir. Entendeu? Não se preocupe não que depois que eu usar o frankincense eu vou lá e peço desculpa a você. Hã? Gente, brincadeiras à parte, mas isso é muito sério. Tem pessoas que desistem por uma besteira, porque alguém tratou mal. Porque o líder, olha, rapaz, o negócio é seu. O sonho é teu. E tu vai pegar e entregar a volante para outra pessoa que nem sabe para onde tu tá indo. Entendeu? Você está entregando o volante da sua vida para alguém que nem sabe para onde você tá indo. Cara, isso é loucura, gente. É sério. Olhem para essa imagem aqui, gente. Preste bem atenção nesse iceberg. Porque ele nos ensina uma grande lição. Nós enxergamos apenas uma pequena parte dele, né? Mas a maior parte está escondida debaixo d'água. Assim também acontece com as pessoas. Nós chegamos à atitude, mas não enxergamos a batalha interna. Não enxergamos as lágrimas derramadas em silêncio. Não enxergamos as noites sem dormir. Não enxergamos a insegurança. Não enxergamos os medos. Não enxergamos as lutas que cada um trava dentro de si. E muitas vezes é justamente essa parte invisível que controla aquilo que aparece na superfície. Foi isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos, as pessoas viam apenas um homem de personalidade forte, um homem decidido, um homem que falava o que pensava, mas ninguém enxergava o que existia por dentro, as minhas frustrações, a minha ansiedade, a dificuldade que eu tinha para controlar minhas emoções. A verdade é que, muito tempo, eu tentava mudar apenas o que aparecia, mas não cuidava da raiz. E sabe qual é o problema? Quem tenta mudar apenas o comportamento, sem transformar o coração, acaba vivendo apenas mudanças temporárias. Napoleão Hill ensinava que toda mudança verdadeira começa na mente. E eu descobri que ela também precisa alcançar o coração. Porque uma personalidade agradável não é uma máscara. Não é fingir que está tudo bem. Não é, parecer educado apenas diante das pessoas. É permitir que a transformação aconteça primeiro dentro de nós. E quando isso acontece, essa atitude muda naturalmente. A fala muda. A maneira de ouvir muda. A forma de tratar as pessoas muda. E foi exatamente isso que aconteceu, que começou a acontecer comigo. O que vocês vão ouvir agora não é apenas uma teoria de um livro. É a história da minha própria transformação.
Eu vou abrir mais uma vez o meu coração com vocês, né? Toda aula eu estou falando um pouco da minha história. Talvez essa seja a primeira vez que eu conte isso dessa forma, né? Eu tenho falado isso muito na Olha Café, na minha experiência lá, experiência aromática, né? Eu tenho falado isso, eu acredito que eu já falei isso por mais de 200 pessoas que eu atendi lá na Olha Café. Hoje, muita gente me conhece como líder de doTERRA, como palestrante, como escritor, como treinador, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos eu trabalhava na prefeitura e eu tive grandes oportunidades, muitas oportunidades mesmo de crescer. E sabe porque eu não cresci? Não foi falta de competência, não foi falta de conhecimento, não foi falta de estudo, foi meu temperamento. Eu era explosivo, impaciente, respondia rápido, perdia a calma com facilidade. E quando a gente perde a calma, a gente perde oportunidades. Eu perdi a oportunidade dentro da prefeitura, perdi a oportunidade dentro da minha própria família. Eu perdi até amizades, perdi momentos com pessoas que eu amo. Até o trânsito eu brigava, né? Quem nunca brigou aqui, teve uma, né? Quem nunca brigou aqui no trânsito, né? É, mas existe uma coisa que dói. Você não percebe o quanto perdeu, né? Só percebe quando olha para trás, né? Quando olha para trás é que você percebe o quanto você perdeu. Quando eu conhecia a doTERRA, eu já conhecia o poder dos óleos essenciais, eu já usava, já ensinava, já fazia protocolo. Mas existe uma coisa curiosa: eu nunca imaginei que eu precisava cuidar da minha própria mente. Agora entra a melhor parte. Aí aconteceu uma coisa simples. Minha secretária olhou para mim um dia e disse: Osmar, usa o Frankincense. Eu ri, né? E disse, sério? Ela respondeu: quando você usa, você fica mais tranquilo, fica mais calmo. E aí eu pensei, ó, sério mesmo? Não custa tentar, né? E aí chamei minha esposa e começamos a observar. E sabe o que aconteceu? Ela começou a perceber antes de mim. Ela dizia, Josmar, você está diferente. Você já não explodiu hoje. Você respondeu diferente. Aquela pessoa lhe provocou e você agiu naturalmente, você já foi mais calmo. E aí eu comecei a rir, né, e tal, e, poxa, é mesmo, cara. Esse negócio funciona mesmo, né? E não quer dizer que eu virei um santo, não é isso, gente, que eu não virei um santo. Porque se me apertar sem um óleo, sem o frankincense, eu ainda brigo ainda, viu? Se me apertar, eu ainda brigo. Mas o meu maior inimigo era eu mesmo, gente. Né? É, mas agora eu sei o caminho de volta. Naquele dia eu descobri uma coisa. O problema nunca foi o mundo. O problema era a maneira como eu reagia ao mundo. Os olhos não mudaram apenas o meu humor. Eles abriram um espaço para eu aplicar tudo aquilo que eu estudava. E foi aí, gente, que eu comecei a estudar ainda mais. Napoleão Hill, comunicação, liderança, neurociência, inteligência emocional. E pela primeira vez, conhecimento e prática começaram a andar junto. Aquilo mudou tanto a minha vida que nasceu dentro de mim um desejo de compartilhar e ensinar, ajudar outras pessoas. Aquele homem explosivo terminou escrevendo um livro, Óleos Essenciais do Autismo, porque eu via, né, aquilo que aconteceu comigo, que mudou a minha parte emocional, o meu equilíbrio emocional, podia ajudar aquela criança, né, com autismo, entendeu? E depois eu escrevi um outro livro, quando eu vi muitas coisas acontecendo, né? E aí eu criei outro livro, Aromaterapia Ocupacional, O Poder dos Óleos Essenciais da NR1. E aí pensa comigo, será que eu teria escrito esses livros se eu continuasse sendo aquele homem que brigava, qualquer coisa? O conhecimento transformou minha mente. Os óleos essenciais equilibraram minhas emoções, mas foi a decisão de mudar que transformou minha vida.
E foi nessa decisão de mudar, né, que eu aprendi com Massaro Ogata, né? Ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Ninguém cura ninguém se não estiver curado. Então, gente, na minha caminhada eu tive o privilégio de aprender com grandes mestres. E um deles deixou uma frase que mudou completamente a minha forma de enxergar a liderança. Eu tive o privilégio de aprender com um dos maiores treinadores comportamentais do Brasil, Massaro Ogata, fundador do Instituto de Formação de Treinadores. Um homem que ajudou a transformar milhares de líderes, empresários, treinadores que hoje influenciam pessoas em todo o país. E foi com ele que eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Ninguém transforma ninguém se não estiver transformado. Ninguém cura ninguém se não estiver curado. Depois que me tornei treinador comportamental, gente, aconteceu uma coisa engraçada. Muita gente começou a me observar. Amigos, familiares, pessoa mais próxima. Bastava eu falar um pouco mais firme, ou discordar de alguma coisa, ou alterar um pouco o tom, e logo alguém dizia: Ué, Jasmar, você não é treinador comportamental? Como se um treinador comportamental fosse alguém que nunca pudesse dizer não, fosse um abestalhado, né? Como se eu não pudesse corrigir ninguém, como se eu não pudesse ser firme com ninguém, como se eu tivesse que aceitar tudo calado. Na cabeça dessas pessoas, né? Um treinador comportamental é isso. Mas isso é um grande equívoco, gente. Inteligência emocional não é ausência de firmeza, é saber ser firme sem perder o respeito, sem corrigir, sem humilhar. É discordar sem ofender, é colocar limites sem perder os princípios. Outra coisa curiosa, como eu nasci do signo de Gêmeos, muita gente dizia: Ah, é porque você é de Gêmeos. Todo geminiano é assim. E eu sempre me perguntava: será que eu sou obrigado a viver preso a um rótulo? Será que porque alguém disse que pessoas do meu signo são temperamentais, eu tenho que aceitar isso como sentença para o resto da vida? Eu respeito quem acredita em signo, mas eu escolhi acreditar em algo muito maior. Eu acredito que o caráter pode ser desenvolvido. Eu acredito que hábitos podem ser mudados. Eu acredito que uma personalidade pode ser transformada. Porque se isso não fosse verdade, Napoleão Hill nunca teria escrito o livro ensinando princípio para o sucesso. O professor Massaro nunca teria formado milhares de líderes. Eu não estaria aqui contando para vocês a minha história. Não aceite que um rótulo defina quem você será. O seu passado explica muita coisa, mas não determina o seu futuro. Talvez alguém tenha dito que você é nervoso, que você é difícil, que você nasceu assim, que nunca vai mudar. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto existir disposição para aprender, sempre existe a possibilidade de transformação. Eu não estou aonde gostaria de estar, mas graças a Deus também não sou mais quem eu era. É por isso que Napoleão Hill dizia que liderança não é autoridade, é influência. Porque ninguém segue uma pessoa apenas pelo cargo. As pessoas seguem alguém cuja vida inspira confiança. Quero terminar essa aula deixando uma verdade para vocês. Liderança não é cargo, não é posição, não é diamante, não é reconhecimento. Liderança é influência. As pessoas seguem quem transmite confiança, quem transmite paz, quem transmite esperança. E a boa notícia é que personalidade agradável pode ser desenvolvida todos os dias. Um hábito de cada vez, uma atitude de cada vez, uma decisão de cada vez. Esse slide resume a grande verdade. Personalidade não é algo que a gente nasce pronto. Personalidade é uma escolha diária, gente. Todos os dias eu escolho como vou reagir. Eu posso reclamar ou agradecer. Posso explodir ou respirar. Posso julgar ou tentar compreender. E sabe o que é mais forte? Às vezes a situação não muda,
O problema continua o mesmo. A pessoa continua difícil. A pressão continua grande. Mas quando eu mudo a minha reação, eu mudo o ambiente. É aqui que a gente cria impacto. Porque liderança não começa quando eu controlo os outros. Porque, infelizmente, você não consegue controlar as pessoas. Porque as pessoas não vão mudar só porque você quer. Né? Infelizmente. Né? Liderança começa quando eu aprendo a controlar a mim mesmo. Você pode controlar. E se precisar de uma ajuda, franquece, né? Entendeu? Então, a partir de hoje, antes de responder rápido, respire. Cheira um frankincense. Antes de julgar, procure entender. Antes de reclamar, encontre algo para agradecer. Porque uma personalidade agradável não é construída em um grande momento. Ela é construída nas pequenas escolhas de todos os dias. Quero terminar fazendo uma reflexão para o seu coração. Você pode ter muito conhecimento, pode conhecer profundamente os produtos, pode estudar todos os dias, pode ter fé, pode ter um propósito muito bem definido, pode trabalhar mais do que todo mundo, mas se as pessoas não se sentirem bem ao seu lado, elas vão se afastar. Napoleão Hill descobriu que os maiores líderes da história tinham uma característica em comum: elas faziam as pessoas crescerem. Eles inspiravam, eles transmitiam confiança, eles faziam com que as pessoas quisessem caminhar ao lado deles. Eu quero deixar uma pergunta para você. Como as pessoas se sentem quando estão perto de você? Elas saem mais motivada ou mais desanimada? Saem mais esperançosa ou mais preocupadas? Saem mais leve ou mais pesadas? Porque essas respostas revelam muito mais sobre a nossa personalidade do que o discurso. E eu aprendi isso de maneira mais difícil, perdendo oportunidades, perdendo relacionamento, perdendo momentos que nunca mais voltam. Mas eu também descobri uma verdade maravilhosa. A personalidade pode ser desenvolvida. Ninguém nasce um grande líder. Ninguém nasce paciente. Ninguém nasce sabendo ouvir. Nós escolhemos isso todos os dias. E foi exatamente essa decisão que transformou minha vida. E hoje eu não sou perfeito, gente. Ainda estou aprendendo. Ainda estou evoluindo. Mas eu decidi nunca mais permitir que o meu temperamento fosse maior do que meus sonhos. E eu quero desafiar você a fazer a mesma escolha. Porque quando você muda por dentro, o mundo à sua volta começa a mudar também. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E nunca esqueça: as pessoas podem admirar o seu conhecimento, mas elas seguirão a sua personalidade. Agora, prepare-se, porque na nossa próxima aula, que será a última aula, nós vamos encerrar essa série com aquele que, na minha opinião, é o princípio que mantém todos os outros vivos: a persistência. Certo? Então, durante 5 aulas, nós construímos um avião, descobrimos o propósito, fortalecemos nossa mente, aprendemos a desenvolver a fé, entendemos que precisamos fazer mais do que esperado, descobrimos que uma personalidade agradável abre as portas, mas existe um princípio que mantém esse avião no ar: a persistência. Na próxima aula, nós vamos encerrar essa série falando sobre o princípio que separa pessoas comuns das extraordinárias. Porque o sucesso não pertence a quem começa, pertence a quem continua. E eu quero convidar você para estar comigo nessa última aula. Tenho certeza de que será a mais emocionante de todas a nossa jornada até lá. Né? Continue estudando, continue crescendo e nunca deixe de acreditar que a sua melhor versão ainda está sendo construída.
Quem persiste, decola. Quem continua, alcança novos céus. Até, gente, a nossa última decolagem, né? E é isso, gente. Eu quero, inclusive, aproveitar agora aqui nessa penúltima aula, final, né? A nossa última aula ainda vai acontecer, mas eu queria pedir a você, se você gostou dessa aula, compartilhe. Compartilhe. Tem muita gente da sua equipe, tem muito amigo seu que precisa de- dessas, dessa série. E é gratuita, gente. Fiz com muito amor, com muito carinho. E é importante que você, inclusive, no canal no YouTube ou até na plataforma, coloque lá a sua opinião, né? Fale lá. É importante. Beleza? Então, um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.